Boa noite a todos que estão aqui na trilha PEP 404 da Python Brasil 2020. Meu nome é Juliana Caroline, eu faço parte do PyLay de São Carlos e do Grupo Aysanca, e eu vou ser a host da nossa última palestra de hoje. Para quem não pode me ver, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos, estou usando óculos e um fone de ouvido. E a nossa próxima palestrante agora vai ser a Lidiane Monteiro. A Lídia é graduanda do curso de licenciatura em computação na UFRPE, é fundadora do Inspirada na Computação, desenvolvedora de software, professora de computação e cofundadora do PyLadies Recife. Antes de passar a palavra para ela começar a palestra chamada DevOps, gostaria de lembrar que toda a comunicação do evento é feita no Discord. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no canal Trilha PEP 404, que ao final da apresentação a gente repassa as perguntas para a Lid. Então, fica à vontade, Lid. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiro, agradecer o convite aí, pela a submissão, né, que foi aceita. Para mim sempre é um prazer palestrar na Python Brasil, quando eu tenho essa chance. E aí eu fico bem feliz de todo mundo que está aqui assistindo, então agradecer desde já a presença de vocês. E aí a palestra DevOps, né, é um trocadilho aí, né, com as duas áreas, e ao mesmo tempo como é que a gente se sente quando vai encarar esse momento de desenvolvimento e operações, e como é que é, né, na visão do desenvolvedor. É isso que eu vou abordar um pouco hoje. Eu já fui apresentada, né, pela Juliana, então não vou me demorar muito aqui. Mas caso vocês queiram conhecer um pouco mais, né, do PyLadies, pode seguir as redes sociais PyLadies Recife. O Inspirada na Computação é um blog de tecnologia, né, voltado para mulheres, mas além disso, a gente também dá aulas de computação e participa das comunidades. E além disso, eu sou desenvolvedora de software na Urbano Vitalino e também estou cursando licenciatura em computação, e uma das coisas que eu gosto muito é de ensinar e de aprender. Então, eu espero que alguma coisa que vocês possam aproveitar dessa palestra. E vamos lá, então. Então, assim, o que a gente vai discutir hoje, né, conversar um pouco, é sobre motivações e dilemas para essa palestra, o que significa DevOps, o que é que eu acho sobre isso, quais são as demandas que eu tive. Uma introdução ao Docker, dockerizando uma aplicação em Django, está entre aspas, porque é uma palavra que não existe assim na língua portuguesa, mas é um termo que a gente costuma falar. Quando é que eu vejo Kubernetes e Kubernetes sem medo e dicas. Eu não me autodescrevi no início da palestra, acabei esquecendo, mas eu sou uma mulher negra, de pele clara, físico magro, cabelo preto, estou vestindo uma camisa do Esporte Clube do Recife, né, que é a minha paixão. Então, agora vamos, né, prosseguir aqui a apresentação. Então, motivações e dilemas, né? Então, quando a gente vai começar, né, a aprender Docker, Kubernetes, ou quando a gente tem alguma demanda específica, ou quando a gente começa a ver o que é que a galera está fazendo na área, então a gente começa a escutar essa sopa de letrinhas, né? DevOps e depois aquela discussão, é cultura, é ferramenta, é profissão, e nesse meio aí é tudo muito confuso. E então, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu precisei de fato, né, aprender um pouco mais sobre isso, era ouvir as pessoas. Então, algumas referências, né, que eu segui e comecei a estudar, a ler sobre isso, para poder entender um pouco mais, né, do que eu ia fazer, do que eu estava precisando aprender, e ao mesmo tempo para não repetir, né, jargões e tal. Então, eu espero que durante essa palestra eu não cometa algum deslize, mas é possível que talvez sim, porque não é a área que eu me sinto mais confortável, mas é a que eu estou aprendendo há algum tempo. E eu imagino que vários desenvolvedores também passam por esse processo, né? Tem uma demanda específica ou começa a aprender porque vê várias vagas pedindo, ou porque compreende que o produto que você está trabalhando vai precisar desses recursos, desses conhecimentos, ou até mesmo porque a empresa está passando por um movimento de transição, né? Tem um time de desenvolvimento e tem um time que cuida de infraestrutura, mas não tem aquela ligação, e aí chega as ferramentas, chega as demandas dos sistemas, e esses dois times precisam conversar. Né? Então, para mim, aconteceu várias situações ao mesmo tempo, né? Mas essa situação confusa para mim também aconteceu. E aí eu acabei aprendendo, né, de que mais importante do que apenas aprender ferramentas, Docker, Kubernetes, o que seja, é a gente compreender, né, que isso também faz parte de uma cultura. Então, quando há um diálogo entre desenvolvedores e... Rapidinho aqui. Eita.
Então, sempre que há esse diálogo, né, entre desenvolvedores e operações, a gente vai perceber alguns gargalos, né? Os desenvolvedores têm um conhecimento, o pessoal de infraestrutura às vezes tem outro, mas falta ali esse meio, né? Essa comunicação, né, entre as duas áreas. Então, no caso, o DevOps ele faz um pouco disso, né? É como se a cultura ela une nessas duas áreas e, ao mesmo tempo, é importante a mudança de mentalidade, né? Não apenas aprender as ferramentas. Então, outro termo interessante que eu achei, né, que é infraestrutura como código. E aí, nesse momento, né, a gente percebe que não basta apenas saber programar, como também não basta apenas saber infraestrutura. Então, esses times vão ter que conversar, vão ter que aprender, né, juntos, e eu acho que esse é um dos momentos mais importantes aí, né, do que a cultura proporciona. E as ferramentas, elas, com o tempo, você vai perdendo medo, você vai aprendendo com elas, vai quebrar e tá tudo bem, é normal algumas coisas quebrarem, mas a gente vai aprendendo a lidar com aquilo, né? E também a entender o que a gente precisa aprender. E a questão de profissão, porque a gente vê muita vaga, né, falando de DevOps, né, como se fosse uma profissão e tudo mais. E eu, às vezes, acho que é porque é mais fácil, né, de alguns RHs, algumas empresas filtrar aquele perfil, mas talvez nem todas compreendam como uma cultura. Mas eu acho que não são coisas que se excluem. Tudo isso daí faz parte, né, de algo maior. E aí eu espero que, durante essa palestra, eu consiga explicar um pouco sobre isso. Então, a introdução ao Docker, a minha pretensão aqui não é aprofundar muito, porque o propósito é mostrar a vocês como é que a gente pode aplicar Docker e um pouco de Kubernetes numa aplicação Django, e aí eu escolhi o Django Gross Tutorial, porque ele é muito popular, né, várias mulheres e pessoas também que estão iniciando, independente de gênero, na área de programação, com Python, com Django, passam por esse tutorial, e aí essas pessoas elas podem, né, se aproveitar desse conteúdo e se sentirem estimuladas a praticar, né, em algo menor, em um escopo pequeno, mas que possa proporcionar para elas aprender os fundamentos, que eu acho que é o mais importante, né, do que apenas copiar e colar coisas e não saber o que é que está acontecendo ali. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho do que é o Docker, o que é um Dockerfile, o que é Docker Compose e alguns comandos. Então, o fundamento do Docker, acho que antes de tudo, aquilo que eu falei, infraestrutura como código, ele tem muito a respeito disso, né? A gente vai escrever um documento, né, um arquivo chamado Dockerfile, e que no fim das contas aquilo dali vai se transformar em um container, vai se transformar em uma imagem, e ali eu vou estar definindo tudo o que eu estou precisando, né, para que a minha aplicação funcione, vai estar tudo dentro daquele mesmo local, então é ali que eu vou montar a minha imagem, vou dizer baseado em quê? A imagem baseada no Python, se for uma aplicação PHP, baseada no PHP. Ah, não, eu quero uma imagem baseada no Debian, eu quero a imagem baseada, sei lá, no Node. Então, você vai escolher tudo isso. Então, ali dentro, você vai colocar, né, toda essa declaração do que você vai precisar, né, do que você vai querer que nessa imagem seja construída, tanto o código quanto os recursos. E aí, tem um momento de build, né, que é quando é criada essa imagem, e depois tem o momento do run, que é justamente quando o container passa de fato a existir, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? E outra coisa também é que o Docker também tem o Docker Hub, né? Que é muito parecido com o GitHub, né? No GitHub a gente hospeda código, então no Docker Hub a gente vai hospedar essas imagens. Então a gente pode fazer push, a gente também pode fazer pull de imagens, podemos construir e enviar para o Docker Hub. Então, uma coisa que eu achei bem parecido para quem estiver aprendendo, e às vezes é muita coisa muito abstrata, para mim foi muito parecido quando eu estava aprendendo Git a primeira vez. Então, é um mundo de coisas para aprender, mas tem algumas coisas básicas que, se você souber, você vai se virando e você vai se aprofundando com o tempo. Então, dificilmente um desenvolvedor se torna sênior no Git de uma hora para outra, ou apenas lendo livro, ou apenas lendo comandos e decorando. Isso acontece com o tempo, mas há comandos, né, comuns, né, que a gente aprende, git push, git pull, né, merge, então essas coisas assim mais básicas a gente vai aprendendo, git edit, git commit, então com essa base aí a gente consegue se aprofundar. Então no Docker acontece a mesma coisa. Quando a gente entende a base, depois a gente vai se aprofundando e praticando também. Então eu vou mostrar aqui rapidamente, né, o que seria esse Dockerfile, para vocês verem como é que ficaria aqui. Então, deixa eu ver aqui se está aparecendo. Tá. Então, assim, aqui eu trouxe um exemplo, né, como eu citei, que é do Django Gross Tutorial. Então, para quem já fez esse tutorial,
Ele é simples, não é nada muito complexo em relação ao Django, mas ele dá uma base muito boa. Então, a gente tem o My Site, né, que seria o aplicativo Django, e a gente aqui tem o blog, que seria a app do Django. Então, aqui é o projeto, né, a definição do projeto, e aqui o blog seria a app, né, onde a gente tem lá as definições, né, dos modas, a definição do template, né, da view, o que é que vai ser exibido para o usuário e tudo mais. Então, se você já tiver algum contato, né, com o Django e conhece o mínimo da arquitetura, é o que esse aplicativo está organizado dessa forma. E a gente tem aqui o requirement TXT, né, que é onde tem as dependências. Então, esse tutorial do Django Rails, ele usa essa dependência que é o Django. Então, para o aplicativo funcionar, ele precisa ter o Django instalado. Então, esse é o básico do projeto, mas em relação em si, assim, a ter esse projeto dentro de um Docker, né, como é que a gente faria, né, para converter esse projeto Django, né, que eu estou rodando no meu servidor de desenvolvimento local aqui na minha máquina, né, dando o comando, né, Python manage.py run server, né? A gente começa a rodar localmente e tudo mais. Mas aí, se eu quiser colocar isso num Docker, né, o que é que eu posso fazer? Então, deixa eu ocultar isso aqui rapidinho. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficaria, né? Eu falei ali do Dockerfile, né, que é onde a gente vai definir tudo que a gente quer, né, para nossa imagem. Então, a estrutura de um Dockerfile, ele tem uma coisa bem definida. Então, eu preciso estar escrito dessa forma, né, letra maiúscula, Dockerfile, e aqui eu vou começar a declarar as coisas que eu quero. Então, nesse caso, né, eu estou querendo uma imagem, né, baseada no Python 3.8, né, a versão Alpine, mas existem outras versões. Essa Alpine é a escolha porque ela é mais leve, né, para buildar, então é uma coisa que é mais rápida. Então, aqui eu vou ter um LAN mkdir, né, para criar um diretório code, que é justamente esse diretório, né, onde vai estar... Felipe, desculpa te interromper. Teria como você desativar as notificações do Telegram? Que tá Porque... aparecendo pra gente quando o pessoal manda mensagem. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, tá? Porque como tá numa máquina só, eu acho que eu não vou conseguir, não. Deixa eu botar ele para cá, então, rapidinho. Que aí talvez ele aberto não apareça. Desculpa, gente, aí. Então a gente continua, caso volte, aí você me avisa. Beleza. Beleza? Então aqui eu estou definindo, né, estou criando o primeiro diretório, né, onde vai ficar o meu projeto no container. Aqui eu estou definindo que ele vai ser um diretório de trabalho. Então, aqui são variáveis de ambiente, né, para ficar um pouco mais performático, né, a questão de buffer, a questão de não armazenar os arquivos PyC. Então, aqui eu estou instalando as dependências do PostgreSQL, né, que é o banco que eu vou usar, né, no meu container. Eu não quero usar o SQLite padrão do Django, porque a ideia é mostrar para vocês uma coisa mais robusta, né, e que geralmente é mais próxima de produção. Então, aqui embaixo a gente vai ter a declaração, né, do pip install, do upgrade do pip. Então, quando a gente está lá na aplicação Django, a gente começa a fazer, às vezes o pip está desatualizado, então a gente precisa atualizar ele. Então, eu já estou colocando isso aqui para que quando a minha imagem for construída, né, ele já seja atualizado. Depois o arquivo requirement.txt vai ser copiado, né, para o meu container, e depois ele vai instalar as dependências, né, do meu projeto no container. Então, esse arquivo aqui, requirement.txt, vai ser instalado, vai instalar todas as dependências lá no container. E aqui eu estou copiando, né, todos os arquivos aqui, né, do meu projeto para dentro do container. E aqui embaixo eu estou definindo, né, um comando padrão ali, né, o primeiro comando ali de quando a imagem for construída, né, para que o container possa rodar ela. Então isso aqui é o primeiro passo, né, quando eu falei do Dockerfile. A gente está definindo o que a gente vai querer, né, no nosso container, como é que ele vai ser organizado. Deixa eu voltar aqui agora. Então, esse é o primeiro momento aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. Aqui o Dockerfile é justamente isso, essa definição. Então, nesse momento, a gente ainda não construiu o build da imagem nem nada, a gente só fez definir como a gente vai querer. Então, a gente depois vai fazer esse build e depois a gente, de fato, vai ter os containers. E no caso aqui desse projeto, o que é que a gente também está usando? O Docker Compose. E aí, o que é que ele faz? Ele faz a separação. Eu posso ter vários containers e cada um, né, está com alguma coisa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, a gente tem um que tem um Apache e tem o Redis. Então, em outro container, a gente tem outras aplicações ali dentro. Então, a ideia é que a gente tenha, nesse projeto ali do Django Rails, um container que tenha o Django e outro container, né, que tenha o Postgre.
né? E o Docker Compose faz justamente isso, ele vai fazer esse isolamento, mas ao mesmo tempo ele vai comunicar as duas coisas. É a partir daí que o meu container do Django vai conseguir se comunicar com o container do Postgre. E aí como é que fica isso então no código, né? Aqui do lado, deixa eu mostrar aqui, a gente tem aqui o Docker Compose, então ele também tem uma estrutura de escrita, né, um padrãozinho e tal. Então, a primeira coisa é que eu vou ter vários serviços. Então, o primeiro serviço aqui que eu estou definindo é o web, né, que é onde vai definir o Django. Então, eu defino aqui o build, né, o diretório onde vai ser buildado, que vai ser no atual. Aqui eu estou dando o comando, né, para que assim que ele inicie, ele possa rodar esse comando, né, que é o das migrações do Django, e depois o run server, né, que é para subir o servidor. Aqui eu também estou definindo um volume, ou seja, eu quero que o meu código, né, e tudo que eu salve no banco de dados, todos os cadastros que eu faço no Django Admin, ele persista para além da vida útil do container. Né? Senão, quando a gente desse um down no container, eu excluísse o container e assumir tudo que a gente cadastrou. E a ideia não é isso. Então, os volumes eles servem para armazenamento. Aqui eu estou definindo a porta, né, que vai ficar lá exposta, né? Então, eu estou mapeando a 8.000 da minha máquina com a 8.000 do container. Aqui eu estou definindo um arquivo .env, né, para que eu tenha alguns parâmetros, né, que a minha aplicação Django vai utilizar, né, de maneira segura. Então, para quem conhece já o Django, não é seguro a gente, por exemplo, deixar a safety key dentro do projeto, dentro do settings.py, não é seguro as definições de banco de dados. Então, a gente cria esse arquivo .env justamente para deixar separado, né, o que é do ambiente, né, e o que é do projeto. Então, aqui no Docker Compose, a gente também faz essa declaração. E aqui nesse Depend Zone, eu estou dizendo que esse meu serviço, esse meu container aqui do Django, ele depende do banco de dados. Porque o Django, para rodar, ele vai precisar de um banco. Então, se eu dizendo isso que ele depende, então, antes dele construir esse container, ele já vai ter feito, né, o do banco de dados, que eu estou definindo aqui embaixo. Então, eu estou dizendo a imagem que eu vou querer nesse container, né, que é justamente a Postgre Alpine. Eu estou dizendo o volume que eu vou usar, né, onde é que vai ficar armazenado esses dados. Eu estou colocando aqui a porta também, que é padrão, né, onde é que eu vou mapear elas. E eu estou falando que eu vou expor a porta 5433, né, justamente para que o Django consiga se comunicar, né, com ele. E aqui tem algumas variáveis também de ambiente, né, para que o Postgre consiga funcionar. E aqui embaixo é onde eu estou definindo, né, o meu volume do Postgre. Então, basicamente, aqui a gente pegou o nosso projeto em Django e separou, né, em dois containers. Estou definindo o container que vai ficar o Django, estou definindo o container que vai ficar o banco de dados, um do Django, do banco de dados, e como eles vão se comunicar. Então, voltando aqui, a gente tem esse Docker Compose já pronto, e a gente pode simplesmente fazer o build disso. Eu vou fazer aqui, né, para vocês verem como é que seria isso. Talvez a internet aqui não ajude, mas a gente tenta, né? Se não der, a gente sabe que o ao vivo dá problemas mesmo, é normal. Eita, deixa eu voltar aqui. Então, aqui embaixo, né, a gente pode, como eu estou usando o Docker Compose, a gente já tem lá, né, a nosso arquivo, o Dockerfile, né, da imagem, e eu tenho o Docker Compose separando onde é que vai ficar cada container, né, como é que eles vão ser construídos. Então, se eu quiser, né, construir, né, esse container, eu posso dar Docker Compose Build. Então, ele vai fazer o quê? Ele primeiro, né, vai pegar o meu Dockerfile e vai começar a construir ele. Tudo que tem aqui ele vai executar. Quando ele terminar, ele vai para o Docker Compose. Então, eu vou dar ele aqui rapidinho. Espero que não demore muito, para vocês terem uma ideia. Né? Então, ele vai começar a buildar aqui a imagem. Ele foi até rapidinho, porque não tem muita coisa. Mas vocês podem ver aqui, ó, que ele começou a executar, né, tudo que tinha lá no Dockerfile. Então, colocou lá o diretório de trabalho, definiu o cache, né, tudo mais. E, então, como já tinha rodado uma vez, ele foi mais rápido dessa vez. E se eu quiser ver, né, subir esse container, né, para ele funcionar, eu ver a aplicação rodando, então é da Docker Compose App. Então, ele vai recriar aí, como já tinha outra instalação, ele vai recriar o banco de dados, vai subir, né, cada container desse, vai aplicar as migrações, e aí eu vou poder acessar, né, no meu navegador aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou poder acessar essa aplicação. Deixa eu... Vou ver se... Pronto. Então, aqui a aplicação de bug, ela está rodando de fato no container. Aqui não tem mostrando nada, né, porque eu teria que criar um usuário, né, para poder fazer o login. O Django Girls, ele tem isso também. Você
para cadastrar materiais tem que ter um login, usuário e senha. Então, a gente também consegue fazer, né, essas interações. Eu vou criar aqui outro terminal. A gente consegue interagir com o Django, né, através da linha de comando. Então, a gente pode fazer docker, compose exec aqui, web, python manage.py, create superusuário. Então, a gente vai conseguir criar um usuário normalmente, né, como a gente geralmente faz. E aí, depois disso, eu vou criar aqui qualquer coisa, tá? Não é nada sigiloso, tá localmente, então vai dar na mesma. Então, aqui a gente criou o usuário, né, e tal. Então, se a gente quiser logar lá, a gente também vai conseguir. E aqui eu já estou logado, né, na minha aplicação. Então, se eu quiser aqui adicionar uma publicação, a gente vai adicionar aqui uma publicação, né, vai salvar. Então, aqui vou publicar. Então, se eu vir aqui na home, ele está aparecendo já a publicação. Então, assim, ele está rodando de fato no Docker, né, e com Postgre ali. Então, é mais ou menos por alto, assim, como seria fazer essa conversão, né, do Django tutorial do blog lá, para colocando ele no Docker, né? Então, na questão do Kubernetes, então eu vou tentar adiantar aqui um pouquinho para ver se dá tempo de mostrar a outra parte. Mas dockerizando a aplicação do Django é mais ou menos isso, é você entender as necessidades da aplicação, ou seja, eu preciso de um container que tenha o quê? Aqui a gente precisou, né? Um que tivesse Django e um que tivesse Postgre. Então, escrever esse Dockerfile, depois escrever o Docker Compose, né? Construir a imagem, né? Feito a gente fez Docker Compose Build, depois subir a aplicação e ser feliz. Então, a vantagem disso, né, é que se você está no ambiente de desenvolvimento, você não vai ter aquele problema de na minha máquina funciona, porque e de outra pessoa não funcionar, porque o ambiente ele é acoplado, ele realmente ele é isolado. A ideia do container é justamente essa, você tem tudo ali isoladinho, né? Você tem uma rede que eles se comunicam, você tem tudo ali instalado, e isso facilita muito. É uma das vantagens e que eu acho que, mesmo que você não esteja trabalhando com isso na sua empresa, mesmo que você não tenha interesse muito nisso, é importante você conhecer, porque ajuda muito em alguns momentos. E a questão do Kubernetes, né, como é que a gente vai fazer isso, por que a gente vai usar Kubernetes, quando é que é esse momento de aprender isso. Primeiro, né, que o Docker, ele faz essa questão do container, mas ele é um host único, né? No caso do Kubernetes, a gente pode rodar aquela aplicação em vários hosts, a gente pode escalar muito rápido, ou seja, imagina que você tem um sistema que tem muitos usuários e que apenas um host não atenderia. Você pode escalar isso facilmente através, né, da demanda. Então, resiliência, imagine que um deu problema, e agora? Ele automaticamente vai subir outro host para você. Né? Então, você também consegue balancear a carga e muitas outras coisas. Mas a ideia, né, também de trazer esse conteúdo é porque tem um hype em cima disso, e aí, ao mesmo tempo, tem uma curva de aprendizagem, não é trivial aprender isso. Às vezes as pessoas dizem, é muito fácil, mas não é. Tudo tem um certo esforço, né, de aprender, de compreender. Tem muitos conceitos, né, base da computação, e que é importante essa base. Né? Então, se a pessoa for logo na documentação, vai se sente muito perdido, mas eu acho que no passo a passo você vai pegando cada coisa, e também é uma forma muito positiva de aprender mais sobre computação, ao invés de apenas sobre software em si. Você vai ter que ter um entendimento de infraestrutura, vai ter que entender de código e, ao mesmo tempo, vai ter que manjar, né, de como essas ferramentas foram construídas e por que elas existem. Então, não significa dizer que essa aplicação que eu estou dando um exemplo aqui seria um caso, né, de usar a Kubernetes, mas é uma forma de demonstrar para vocês o uso. Então, no Kubernetes sem medo, né, para a gente entender os fundamentos dele é importante. Então, tem coisas que é mais ligada a hardware, tem coisas que é mais ligada a software, mas são a sopa de letrinhas, né, que às vezes as pessoas ficam perdidas, né? Então, pod, cluster, é um monte de coisa aí envolvida e às vezes é muito confuso isso. Então, tem um miniclube que é um ambiente, né, para desenvolvimento com Kubernetes. Então, se você quiser testar a ferramenta, você quiser aprender um pouco mais de brincar com isso, então o Minikube é excelente, você não precisa pagar para usar em nada, você instala na sua máquina e começa, né, a montar seu cluster, a montar a sua aplicação e vendo como é que acontece. E o kubectl, que é a linha de comando, né, do Kubernetes, então eu não vou mostrar aqui como é que instala, porque não daria tempo, mas as documentações são muito boas nesse sentido, né, não é uma instalação muito complicada de se fazer. Então, vamos lá. Primeiros fundamentos, né, de hardware, né, tem o conceito de nó. Então você pode entender o nó do Kubernetes, né, como uma máquina física realmente, assim, abstraindo, né, ela como se fosse uma máquina física que tem os próprios recursos dela, de CPU e de memória, mas que você pode ter vários nós, ou seja, várias máquinas, né?
E, ao mesmo tempo, você pode mudar esses recursos muito facilmente, né? Retirar, aumentar, diminuir. Então, o nó ele pode ser visto dessa forma, né? Como a mínima unidade de hardware, né? Da computação em Kubernetes. E aqui tem vários exemplos, eu gostei muito dessa ilustração, é do próprio Google Cloud, uma publicação que tem no Medium, e eles trouxeram ilustrações para explicar os conceitos, porque no geral é muito abstrato, só você vê na linha de comando. Então, é uma das dificuldades de aprendizagem de computação de forma geral, é isso, porque é muito abstrato e a gente às vezes não consegue ver aquilo, né? Então, esses esquemas assim de ilustração é muito positivo. Então, a gente tem aqui diferentes máquinas, diferentes rádios, a gente tem um notebook, a gente tem um PC, a gente tem um relógio, mas cada um deles ali, né, é uma unidade de hardware que tem seus próprios recursos, e isso é bem importante. Então, outro fundamento de hardware ligado, né, a Kubernetes é a questão de cluster. Então, é massa, né, que eu tenho um nó, né, lá, uma máquina, né, que eu posso rodar as coisas, mas o potencial do Kubernetes ele está justamente em ter várias máquinas trabalhando juntos, vários recursos isolados trabalhando juntos, é que dá a potência do cluster. Então, é importante entender, né, que um cluster é formado por vários nós, e isso é que traz a potência, né? Então, se der um problema em um nó, você pode distribuir para outra coisa, a carga, seja o que for. Então, a resiliência também vem disso, né, no Kubernetes. Outra coisa é o volume persistente. Então, embora a gente tenha, né, os nós lá e tudo mais, a gente não pode armazenar tudo ali, até porque um cluster ele é uma coisa que varia muito, né, de onde é que está executando. Então, vocês podem enxergar o volume persistente como se fosse um pendrive, assim, ou como se fosse um HD externo. Ele não pertence unicamente a um cluster, mas a gente pode variar onde é que a gente vai colocar ele, para fazer esses volumes persistentes e aí não perder nada, não perder, não ter problema de falha, né, no nó, em alguma coisa assim, você perdeu o que tinha ali. Então, é uma forma também de perceber, né, como é que esses volumes persistentes funcionam. E na parte de software, né, a gente tem os containers, que aí é algo como se fosse o Docker realmente, o Kubernetes usa essa estrutura de Docker. E aí vocês podem pensar nisso, né? Uma caixinha, um isolamento, onde tem todos os recursos que eu vou precisar, né, para o meu software, seja as imagens de banco de dados, né, o Django, as envs, as variáveis de ambiente, então vai tudo ali acoplado, tudo que for necessário para aquilo funcionar vai estar ali dentro. Tem os pods também, que às vezes a pessoa também confunde pod com nó e tal, mas no caso o pod é um conjunto de container, né, vários containers juntos formam um pod e eles trabalham de maneira coesa. Então, dentro de um pod, os containers podem se comunicar entre si, né? E para o pod se comunicar com as outras coisas, outras redes aí, tem que expor isso, mas a gente consegue configurar também. E a gente também tem outra parte de software, né, que são os deploys. Então, é o deploy que faz, né, todo esse gerenciamento de pod, né? Como é que vai ser a replicação. Por exemplo, eu posso ter 4 pods, 5, 6, 7, né? E se um pod der falha e morrer, o Kubernetes automaticamente vai subir outro para você. Então, toda essa parte de resiliência também é gerenciada aí pelo deploy, né? Então, fazer esse gerenciamento de pod e dá para a gente meio que compreender, né, como é que funciona, né, essa distribuição, né? Então, vai distribuir entre os pods e eles vão executar as coisas. E aí também tem o ingress, né, que no caso é o dentro, né, do cluster, né, os nós e os pods eles conseguem se comunicar, né, mas para quem está fora do cluster você precisa, né, dar esse tipo de permissão, né, então essa configuração também acontece e existem muitas outras coisas que dá para fazer, mas aqui é mais uma visão geral, né, uma base, né, dos recursos que tem no Kubernetes. E aí, uma aplicação de Django no Kubernetes, né, para que serve isso? Então, é uma forma da gente executar recursos de computação, né, balanceando carga e garantindo que eles estejam conectados em rede. É uma forma muito boa de fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui, né, como é que ficaria o nosso projeto, né, dentro do Kubernetes, como é que a gente faria agora para sair do Docker e ir para o Kubernetes, o que é que ficaria persistido e o que não ficaria. Então, uma coisa também que é complicada no começo é perceber o que é que eu tenho aqui até agora, né? Eu tenho um Docker Compose, que eu já tenho definido lá, né? Os meus dois containers que eu vou querer, né? Um com Django, um com Postgre, o que é que vai ter dentro deles. Beleza. Mas aí, o que acontece? Quando você vai, né, colocar isso no Kubernetes, esse Dockerfile, ele vai ajudar muito a você ter uma visão, né, do que você vai precisar fazer, né? Então, numa aplicação Kubernetes, eu vou agora mudar aqui a branch para mostrar para vocês. Numa aplicação Kubernetes, como é que vai ficar? Eu tenho aqui a AppBlog, né, como eu já tinha, eu criei aqui um diretório Kubernetes, né, para colocar os YAML, né, as definições lá do Kubernetes, como é que eu vou querer.
E aqui eu tenho o Docker Compose. Então, a partir desse Docker Compose, eu posso me orientar, né, como é que eu vou dividir, né, para escrever, né, os YAML do Kubernetes, né, para ele poder entender. Então, nesse caso, né, o meu Docker Compose vai se transformar em um arquivo deployment do Django e um arquivo de service. Então, eu criei 2 diretórios separados, né, porque vocês podem enxergar isso como esse do Django aqui vai equivaler a reescrever, né, o que eu fiz lá no meu Docker Compose em relação ao Django, e o diretório Postgre vocês podem entender como os arquivos Kubernetes que vai meio que lidar, né, com essa parte daqui, mas é uma reescrita. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu cheguei aqui, né, criei um deployment, e aí dei o nome dele, né, tem os labels aqui e tal, não vai dar para aprofundar muito, mas eu dei o nome dele de Django. Aqui eu estou definindo que vão ser 3 réplicas, então a gente viu lá naquela imagem, né, de deployment que tinha 3 pods, então aqui eu estou definindo que eu vou querer 3. Eu estou definindo também, né, como é que vai ser o nome lá do container, vai ser Django Container. E aqui embaixo eu também estou definindo, né, qual vai ser a minha imagem. Então, aquela aplicação Docker, eu subi para o Docker Hub, né, a imagem está lá, e aqui, né, o meu Kubernetes vai usar essa imagem, né, para poder persistir, né, criar os containers, o pod e tudo mais. Então, e aqui embaixo tá as definições do variável do ambiente também, do Postgre, do mesmo jeito que tinha lá no Docker Compose, a gente vai ter aqui também. E aqui o service também, né, para poder expor, né, o banco de dados e aí poder ter a comunicação. E outra coisa que eu tenho aqui, né, é um arquivo service, justamente para que, fora do meu cluster, essa aplicação possa ser acessada. Né? Então, eu defino o nome do meu service, o container, a porta, né, que vai estar sendo mapeada, e o node port. Então, isso daqui é o básico, né, para que eu possa fazer essa conversão. Então, basicamente, peguei o arquivo Docker Compose e reescrevi ele, né, como sendo um deployment e um service. Então, mais ou menos isso. E aqui no Postgre, tem um pouco mais de complexidade, tem outras coisas, mas basicamente eu também criei um deployment, justamente para que ele possa persistir, né, fazer lá. Então aqui eu defini o nome, né, do Postgre, o container, né, que vai ser usado, e aqui também coloquei os dados, né, de acesso dele. Coloquei também aqui a porta e os volumes também, porque é importante que o meu banco de dados, né, a gente tem um local para salvar esses dados, porque se perder alguma coisa, tiver alguma falha, eu não vou perder tudo que tinha lá rodando. E aqui a questão de montagem também, né, volume persistente, como eu já tinha mostrado ali no começo. Então, eu também defini aqui o secret, justamente para salvar, né, o password do banco. E esse Postgre credencial está sendo chamado aqui também no deployment. Aqui eu tenho o service e aqui a definição dos volumes. Então, é bem rápido por conta do tempo, mas é basicamente isso, né, que a aplicação precisa, não é para rodar no Kubernetes, é mais ou menos eu definir, né, como é que eu quero que ela fique lá, como é que vai ser essa divisão. Então, nesse caso, o que é que a gente pode fazer? Antes, né, de qualquer coisa, a gente precisa, como a gente vai estar usando no Kubernetes, a gente vai usar, deixa eu mostrar aqui outra coisa, a gente vai usar o Minikube, como eu tinha falado, né, que é um ambiente de desenvolvimento, né, e que facilita muito a gente montar um cluster. Então, o primeiro comando que a gente dá, deixa eu aumentar aqui, eu já dei antes porque para não ficar muito lento, mas o primeiro comando que a gente dá é o Minikube Start, né, justamente para que ele possa montar, né, o ambiente, dar o start no ambiente. E aí, depois disso, né, eu dei aqui um Minikube Dashboard, que é para eu poder ver lá o dashboard do Kubernetes. Então, eu só estou mostrando aqui, né, o start e o dashboard. Por enquanto, ainda não persisti nada, né, e tá só o ambiente montado já, né. E aí aqui eu consigo, né, acessar pela URL, né, o meu dashboard aqui do Minikube e aqui eu consigo ver. Como eu já fiz um teste antes, né, para não dar um problema e vocês não conseguirem ver, então eu já persisti aqui, né, então eu tenho vamos lá, eu tenho aqui, né, o meu deployment, tem os pods e tem as réplicas, então aqui eu consigo ver o meu deploy Django e Postgre, e isso faz todo sentido, né, com o que a gente tinha aqui no nosso código. Vocês podem ver que eu defini um deployment no Django e eu defini um deployment no Postgre, então eles estão de fato aí. Aqui embaixo eu tenho pods, então eu tinha definido que eu queria 3 pods aqui, né, 3 réplicas, né, do Django, e isso tem
Isso está aqui também, né? No meu deployment aqui eu defini. Deixa eu botar para cá. Eu defini aqui, ó, que eu queria 3. Deixa eu voltar aqui. Ó, defini aqui que eu queria 3, né? Então, de fato, ele está ali mostrando os 3. Vamos ver o que mais, né? E aqui eu tenho a Angélica 7 também, né? E aqui eu também estou com Postgre. Então, o que é interessante aqui, né? Lidiane, se eu quisesse, então, colocar no ar, digamos que não tivesse isso aqui, né? Eu fosse fazer do zero, então seria o seguinte, eu podia dar... Deixa eu vir aqui. Então, a gente poderia fazer... Então, a primeira coisa, eu vou remover o que eu já tinha lá, para vocês verem que eu tirei. Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui o comando que eu esqueci. Então, o primeiro que eu vou fazer é remover, né, eu tinha aplicado já, eu queria remover mais um ponto. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já tenho um service lá. L. Bom, vamos simular aqui se a gente fosse aplicar, né? Vamos dizer que lá o nosso... Eu posso até limpar ele aqui pela interface mesmo. Aqui. Então, aqui eu posso apagar até eles. Vou apagar aqui os deployments, certo? Vou deletar eles, para vocês verem como é que a gente pode rodar ali pela linha de comando. Então, aqui ele vai construir de novo, ele está apagando ainda, mas deixa eu voltar. Então, aqui... Deixa eu voltar aqui agora. Então, aqui eu vou aplicar. Então, vocês podem ver ó, que ele criou, né, o deployment do Django. Então, se eu carregar aqui agora, ó, pode ver que ele constrói muito rápido, então é difícil mostrar na mesma tela. Mas o que ele fez foi basicamente aplicar aquele deployment e já criou aqui os 3 pods, né, que eu tinha definido lá como as réplicas que eu queria. Então, a mesma coisa seria se eu quisesse aplicar a minha definição lá do Postgre, né, vamos dizer aqui que eles não existissem ainda, então eu daria esse mesmo comando, e aqui Postgre eu estava passando a pasta inteira, então ele já ia persistir esses 2 arquivos que estão aqui dentro, o deployment, o secrets, o service e o volume, ele já ia criar tudo isso lá para mim. E aí, no caso, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui, mas coisas que eu queria mostrar aqui, porque já está no finalzinho, por exemplo, imagine que a gente quisesse ver logs aqui pela interface gráfica, também é possível. Então, a gente aqui consegue ver logs, então a gente vê ó, tudo que está rodando aqui, a gente está vendo né, que, de fato, o servidor do Django está startado e está funcionando. Se a gente quisesse, por exemplo, sei lá, vamos dizer, simular aqui que esse pod deu problema, né? Eu vou apagar ele aqui, mas vamos fingir que ele deu um problema. Vocês vão ver que ele automaticamente vai criar outro, né? Porque, ó, ele está criando o próximo já. Está terminando e ele vai criar outro. Porque a ideia da resiliência é essa, deu falha, ele vai construir outro. Eu botei lá que ia ser 3. Né? E nesse caso aqui, se eu tivesse um sistema com muito acesso, o Kubernetes ia distribuir essa carga entre esses 3 pods. Então, a gente vê assim que tem uma certa facilidade né, em algumas coisas, né, do que teria em relação a antes. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, para ver se dá tempo de mostrar mais alguma coisa. Vamos lá. Então, essa parte do Kubernetes é isso, executar recursos de computação, balanceando carga, garantir que estejam conectados na rede. Então, a gente viu ali por cima um pouquinho disso. E aí, ferramentas interessantes, né? Por exemplo, uma dificuldade que às vezes a galera tem é de sair de um Docker Compose para os arquivos YAML do Kubernetes. E, tipo, eu descobri isso, né, pesquisando, assim, estudando, descobri que tem essa ferramenta que se chama da Compose, que ela, com o comando, ela gera esses arquivos Kubernetes para a pessoa. Tipo, tem a vantagem, né, de que faz isso de maneira automatizada, mas, ao mesmo tempo, traz muito lixo de código, então tem muita coisa que, às vezes, você não é interessante para você. Então, eu acho que o importante é, primeiro, entender os arquivos YAML, como é que eles são construídos,
e talvez pegar uma ferramenta dessa para você ter uma noção geral de como ficaria e depois você ir compreendendo. E mais para frente, quando a pessoa já tem uma prática maior, né, essa automação ajuda muito, porque você já tem um discernimento maior do que é que eu posso retirar, do que é que eu posso colocar, do que é que faz sentido, do que é que não faz para a minha aplicação. Mas de início é mais a pessoa compreender o que é que está fazendo, né, e experimentando, e o sistema vai quebrar várias vezes, então o minicube vai dar uns problemas, mas você vai fazendo, e vai brincando muito. Então acho que é uma das coisas mais assim, bacanas na computação, é que a gente pode aprender muita coisa com poucos recursos. Claro que ter um computador em casa, ter uma internet boa, ainda é muito caro, mas não é o caso da gente, assim, a gente corre alguns, não tem uns riscos de cenário real, mas a gente consegue simular muita coisa em casa, né, estudando. Então, eu estimulo muito que vocês façam isso, né? Comecem a experimentar. Mesmo que você não tenha ideia de se aprofundar nisso, mas só de saber que existe, que do básico, né, já facilita muito. Né? Tem o Tilt também, que é bom para quem está aí no ambiente de desenvolvimento, é bem interessante. Tem o Elmo também, que é o gerenciador de pacotes, né, do Kubernetes. Então, tem muita ferramenta legal. Eu não consegui explorar, não daria tempo de mostrar a integração contínua, mas é possível esse deploy, por exemplo, de subir uma imagem, né, no Docker Hub, de essa imagem ser atualizada, né, e o seu repositório do GitHub também ser atualizado ao mesmo tempo. Né, de todo esse ciclo de integração contínua, ela fluir, né, é bem possível fazer isso. Tem outro projeto que já tem isso, e aí quem quiser acessar está no meu GitHub. Mas assim, é bem interessante, né, o quanto que você pode aprender, né, brincando, né, com essas coisas. E aí algumas dicas, aprenda a base, né, não pule etapas. Então é natural que a gente não vai aprender tudo ao mesmo tempo, é muita coisa para aprender, são muitos conceitos, mas lembra daquilo lá, quando você foi aprender Git, se você já sabe de Git, vários comandos, mas a gente aprende o mínimo, né, para fazer as coisas, e com o tempo a gente vai entendendo o fluxo do GitHub, o fluxo do Git, como é que eu posso organizar bem o meu repositório. Então a mesma coisa acontece, né, quando a gente está aprendendo Kubernetes, quando a gente está aprendendo infraestrutura, ou quando a gente está aprendendo ferramentas de integração contínua, que de forma geral ainda não é uma coisa tão popular, embora muitas empresas de ponta já usem, né? A gente vai vendo, por exemplo, vagas de estágio, vagas júnior, ou até vagas assim de estágio mesmo, assim, que cobram. O full stack hoje não é mais somente saber front-end e back-end, você tem que entender o mínimo também, né, dessa parte, e eu acho importante a pessoa compreender, né, embora estágio seja para aprender, mas se você puder saber dessas coisas, eu acho que valoriza muito o que você faz, e você também vai poder tomar decisões importantes, não vai ficar tão refém, né, de uma tecnologia de outra, porque você aprendeu a base da coisa. Então, o Docker não é algo recente, né? É uma coisa. O fundamento do Docker ele é muito antigo e é uma ferramenta que explodiu e ficou muito conhecida. Mas é uma coisa base da computação. Então, a mesma coisa é computação em nuvem, não é algo que foi de agora, né? Não é uma coisa que surgiu com o Kubernetes. Então, tem coisas que facilitou, obviamente, né? Mas os fundamentos eles continuam. Então, por isso que aprender a base e se aprofundar é importante, mas também uma coisa muito perigosa é a gente se aprofundar antes do momento correto, né? Que é aquela questão de a gente ficar num loop de links, e às vezes parece que a gente não termina tutorial nenhum, livro nenhum, porque fica pulando muito. Então, eu recomendo que as pessoas tenham um caminho feliz, tenham um tutorial, siga ele, e depois você começa a experimentar, mas termine pelo menos um, né? Seja da documentação da linguagem, seja alguma coisa assim. Eu falo mais para as pessoas que estão começando ou que querem explorar esses conhecimentos, né? As pessoas que já sabem o básico, já conseguem se virar, já tem outra forma de aprender, mas eu acho que no começo tudo é mais complicado, até discernir o que é que eu preciso aprender, o mínimo, né, para fazer isso funcionar. Então, seguir, né, um caminho feliz é importante, e a partir desse caminho feliz você ir se aprofundando. Né? Então, quando eu coloquei aqui, né, se aprofunda de maneira progressiva e por demanda, né, é justamente isso, segurar um pouco mais a ansiedade, mas ao mesmo tempo você pensar, quais cenários, né, eu poderia, né, ter uma situação de balancear a carga, como é que seria isso? E aí você pode, né, no seu laboratório em casa, simular essas situações. Não, eu gostaria de saber, então, o que aconteceria se, sei lá, a imagem do Docker tivesse corrompida, isso tivesse ido para a produção, como é que eu ia fazer isso? Então, são cenários que você pode começar a testar, né? E que vai ajudar muito para quando você for enfrentar os problemas. Então, às vezes eu também falo que desenvolvedor de software, pessoal que trabalha com infraestrutura, cultura DevOps ou o que seja, a gente também apaga muito incêndio, é meio que o bombeiro, né? Aconteceu uma urgência, você tem que pensar muito rápido e resolver aquilo. Então, tudo que a gente estuda no dia a dia é como se a gente tivesse
treinando, né, para esses momentos. Então, às vezes, o treino que a gente faz é de anos, para, quem sabe, num momento ali decisivo, crucial, a gente ter uma ideia, a gente ter uma solução, né, que resolve o problema do cliente, ou que resolve um problema nosso, né, ou de alguém que precisa muito. Então, eu acho que construir essa base é muito importante e é com o tempo. Não se preocupem, não é de uma hora para outra que as pessoas aprendem tudo. Então, mas se sintam confortáveis para aprender, né? Também procurar a comunidade. Então, tem muitas pessoas interessantes. Aqui na Python Brasil tem várias delas que conversam sobre isso, que produz conteúdo, né? Tem a Nana, que fez palestra, acho que antes de ontem, né? Tem o Jefferson da Linux Tips também, que tem cursos muito bons. Tem uma galera massa aí produzindo conteúdo. Tem Bia também, né, do PyLadies, que fez uma live muito massa, né, no canal PyLadies Rio, e tipo, me ajudou bastante aquela live. Então, assim, procurem as pessoas, né? A Python Brasil está aí para isso. Tem um Discord também para vocês trocarem ideias. Então, acho que é isso. Obrigada a todo mundo que participou, né, que ficou aí me assistindo, ouvindo. Eu espero que tenha tido alguma contribuição para vocês. Né? É difícil, é um assunto que é muita coisa, né, para dar muito rápido, mas eu espero que tenha tido aí algum valor para vocês, né, e que para mim foi muito importante esse momento de palestrar, porque a gente vive na pandemia, um momento difícil. Eu tive várias questões também muito difíceis, né, achei que eu não ia conseguir palestrar hoje, né, mas que bom que eu consegui construir o projeto, né, que deu tudo certo, né, eu tive síndrome do carpo no início. Então, para quem não conhece, você fica um tempo sem poder digitar, sente muitas dores. Então, acho que todo mundo aí passou por algum dilema, além do social, mais pessoal, né, nesse período. E a gente está aqui na Python Brasil, num momento muito feliz também, né, de se confraternizar de alguma maneira. Então, só queria agradecer a todo mundo, né, que me ajudou nesse momento aí, né. Então, fico disponível aí para vocês. Obrigada. Muito obrigada pela sua palestra, Lívia. Foi bem completa, excelente. Tivemos várias perguntas no Discord, mas não acho que não vai dar tempo de fazer todas. Então, eu vou fazer a primeira. A pergunta foi do Patáqua, e ele perguntou como o Docker lida com erros e exceções. Eu não consegui compreender o contexto do que seria exatamente erros e exceções. Tem mais detalhamento? Deixa eu ver, eu acho que ele só não complementou. Bom, se você quiser a próxima, então. Pode A vir. próxima pergunta. É a pergunta da Belisa, e ela perguntou se você tem alguma dica para identificar quando usar o Kubernetes sem matar mosca com canhão. Essa é muito boa. Tá dando um retorno aqui no meu microfone, deixa eu mutar e ativar de novo. Eu acho que o primeiro ponto é, tipo, ver se realmente é a última alternativa, né? Porque o Kubernetes tem uma complexidade muito grande e, às vezes, a nível de hardware, às vezes, a nível de, como é que eu posso dizer, refatoração de sistema, né, de arquitetura, é suficiente para o seu aplicativo, para a sua aplicação corresponder à escala que você precisa, à demanda, sem precisar ir para o Kubernetes da vida, né? Então, assim, é muito relativo. Eu acho que é realmente uma análise de recursos, é uma análise de qual é o cenário, sabe? Se está topando recursos físicos e se está dando muito problema, porque só o Docker dá muito isso. Às vezes o Docker falha, a máquina dá problema, então assim, é muito relativo, mas eu acho que há passos de análise que pode chegar nesse cenário. Então, eu tive experiência recente em relação a isso, né, de que será que o problema de fato é hardware, arquitetura do software, ou se realmente é escalar para o Kubernetes da vida e vai estar tudo resolvido. Né? E, ao mesmo tempo, escalar para o Kubernetes exige que a equipe também escale, porque não adianta apenas uma pessoa saber Kubernetes e a equipe não souber, né? Não tem um time ali preparado para isso. Então, eu acho que é muito de análise, mas a gente pode conversar um pouco mais no Discord. Eu vou passar por lá, vou responder as perguntas e obrigado. Bom, a gente estourou no tempo, então. Então, a Lid vai responder as perguntas lá no Discord. Só lembrando que essa foi a última palestra aqui da trilha PEP 404. E agora, para encerrar o dia, a gente vai ter o keynote do Turicas aqui no canal da Python Brasil também. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, Lid.